Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês na verdade, só relatos ufológicos. Hoje vou contar só relatos ufológicos aqui para vocês nessa coletânea temática de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na loja assombrada.com.br. Aliás, se você gosta desse tema, ufologia, temos várias camisetas no canal relacionadas a esse tema, camisetas que brilham no escuro, temos canecas relacionadas a esse tema. Vai lá dar uma olhadinha, tem boné, tá? Vai dar uma fuçadinha, lojaassombrada.com.br. Combinado? Então vamos ao primeiro relato desta coletânea, que é este daqui. Eles me levaram? É uma moça que nos conta. A minha história aconteceu em 2003 e diz respeito a uma suposta paralisia do sono. Eu estava dormindo em um dia normal e de repente eu acordei, mas eu não abri os olhos, tentando dormir novamente. Foi quando eu senti uma presença, digamos assim, entrando pela porta do quarto. Eu me lembrava que tinha deixado a porta fechada, porém eu não abri os olhos. Uma presença ficou do meu lado esquerdo e a outra presença do lado direito, um de cada lado da cama. Eu fiquei totalmente racional, consciente ali, pensando o seguinte: vão me abduzir. Eu tentei ao máximo ficar calma, só aguardando o que poderia acontecer. Enquanto eu tentava me acalmar, eu comecei a ouvir um zumbido ensurdecedor. E uma luz saía do meu peito, sem dor nem incômodo algum. Então eu pensei, ferrou. Isso durou aproximadamente uns 4 segundos. Quando parou, eu senti algo me puxando com muita força, tipo o espírito, sabe? Mas eu resistia, eu não queria ir. Porém, eu já estava em um desdobramento. Parece que você vai, mas ao mesmo tempo sente que está na cama. É surreal. Foi contra as minhas forças. Estava muito forte. Aquilo era mais forte do que eu. E eu me deixei levar. Num primeiro momento, eu fiquei em um limbo. Silêncio absoluto. Escuro. O próprio nada. De repente, aquela força me puxou numa alta velocidade para frente e eu me vi viajando por cima de uma espécie de para-brisa de nave espacial. Eu tinha um ser, tinha um ser lá dentro, humanoide e cinza. Era como uma viagem intergaláctica. Descia e subia pelo universo e tudo ficou escuro novamente. Acordei com o despertador às 5:30 da manhã, pois eu ia para a faculdade. Olhei para a porta e ela estava estranhamente aberta. Não sei se foi sonho ou realidade, mas há mais mistérios entre o céu e a terra do que diz nossa vã filosofia. Bom, você disse que estava bem consciente de que ia ser abduzida e tal, teve essa paralisia, toda essa sensação. Será que foi um sonho? Né? A porta estava realmente aberta e você disse que ela tinha deixado ela fechada, trancada, não sei. Então, muitas pessoas ficam nessa dúvida. É muito real para ser apenas um sonho, mas ao mesmo tempo você fala assim, tipo, tomara que seja um sonho, não sei, né? Próximo relato. A nave estranha. É um moço que nos conta. Cerca de 2 anos e meio atrás, eu fui dormir quando já era de noite, né? Acordei no meio da madrugada, pois havia faltado energia. Peguei meu celular, que estava embaixo da minha cama, para ver que horas eram. Mas estranhei, porque o celular não ligava. O mais estranho foi que ele estava ligado no carregador. Peguei meus óculos e pensei em ir ao quarto da minha mãe. Entretanto, não fui. Olhei pela minha janela para ver se a casa da frente tinha luz, mas não tinha. De repente ouvi uma espécie de ruído e desceu dos céus uma espécie de nave. Essa nave tinha formato circular
e era sustentada por barras, uma em cada extremidade. Tinha luzes no contorno e bem em cima tinha um vidro, como se fosse uma mini cabine. Abri minha janela bem devagar para não fazer nenhum barulho e uma rampa se abriu e de lá saíram 3 seres muito parecidos com a raça reptilianos. Eles eram como se fossem jacarés, só que se locomoviam com 2 pernas. Eu não sei ao certo qual era a altura deles, mas um tinha mais ou menos 1,5 m e os outros 2 eram bem mais baixos, então é pequititico. Fiquei agachado, só com os olhos para cima da janela. Não, fiquei agachado, só com os olhos para cima ali na janela. Tentei ligar o meu celular, mas ele continuava desligado. Eles foram para minha esquerda, ou seja, eles desceram a rua. Não passou nem 5 minutos e os seres apareceram com um corpo agora de homem, que não sei se estava morto ou apenas apareceram com o corpo de um homem. Os seres apareceram com o corpo de um homem, que eu não sei se estava morto ou desmaiado, e colocaram esse homem na nave. Subiram a rampa e levantaram voo. Gente, depois de uns minutos ou segundos, eu até havia perdido a noção de tempo. A energia retornou e o meu telefone ligou. Voltei a dormir. Não sabia se eu sentia ali medo, angústia, espanto, admiração, pois era a primeira vez que vi um ser que aparentava ser de outro lugar. Aparentava não, né? Puta, a nave desceu a rampa, os bichos desceram de lá, cataram um homem, levaram pra rampa, levou na nave e saiu voando. Eu acho que dá pra ter uma certeza aí que é um negócio que não é daqui não, né? Negócio esquisito. No dia seguinte, acordei e fui pra aula. Não contei para os meus pais, pois eles são muito céticos, não acreditam em vida fora do planeta. Apenas contei para um amigo que, como eu, acredita. Não fiquei sabendo de nenhuma pessoa desaparecida, tendo em vista que não assisto muita televisão também, ainda mais a da minha cidade. De lá para cá, venho me perguntando se isso foi real ou não, se foi um sonho apenas. Mas se foi apenas um sonho, foi o mais real que eu já tive. Então, é o que eu falo, a turma sempre fica, e aí, foi realidade ou não? Mas foi ou não foi? É porque é tão surreal que você pensa, não deve ser real, eu devo ter sonhado com isso. Mas é aí que tá, é um sonho muito real. Porque quando a gente sonha, a hora que a gente acorda, você tem aquela, no sonho não é muito claro, você começa a perder, esquecer algumas coisas, né? Agora, quando vem esse lance muito nítido, muito assim, você já fica... Mas que é... né? Hein? Próximo relato. Experiência fora do corpo com nave. É uma moça que nos conta. Você acreditaria se eu te dissesse que, há muitos anos atrás, eu tive um sonho consciente onde saía do corpo e encontrava um homem que se dizia ser Saint-Germain? Ele me convidava a entrar em uma nave, que parecia ser a entrada de uma grande cidade, e eu passava por setores dentro dessa nave. Em um deles, me deparei com galinhas, e alguém me disse que elas estavam sendo estudadas e modificadas geneticamente. Nesse tempo que sonhei isso, eu nem sabia que galinhas poderiam ter genes modificados. Inclusive, isso foi uma das primeiras coisas que anotei quando acordei, porque eu achei muito absurdo. Lá dentro da nave, um outro ser pegou minha mão e me guiou para um outro setor. Ele tinha muita luz e era bem alto. Usava roupas especiais e aparentemente bem pesadas. Ele tinha um cabelo loiro prateado até o peito, bem liso e bem penteado. Era um homem com traços femininos, com uma beleza que eu não sei explicar de tão espetacular que era. Inclusive, precisei parar de me distrair com a beleza dele, pois poderia acordar do sonho ali mesmo, por não estar concentrada.
Esse ser pegou na minha mão e me fez caminhar em um parapeito estreito dentro da nave. Disse que me ensinaria uma canção para Jesus Cristo. Então ele cantava e eu acompanhava, e eu não lembro a letra. Mas a música tinha uma energia tão forte, tão suave ao mesmo tempo, que depois que eu acordei desse sonho, eu fiquei ainda em estado de paz profunda e êxtase. Dentro dessa nave, um ser bem mais baixo do que eu, com uma forma que não era humana, mas também não assustadora, me guiou até uma sala e me mostrou uma espécie de máquina, como se fossem várias câmeras que projetavam as imagens em forma de holograma, em alta qualidade. A máquina ficava em pé, no chão, e o topo era meio arredondado, como um cilindro, e ela era bem arrojada e grande. Vi então que as imagens eram de pessoas e dados rápidos sobre cada uma delas. Coisas marcantes como o que essas pessoas iriam fazer na Terra. Essas pessoas eram importantes para o planeta e, de certa forma, eram usadas pela espiritualidade para alguma coisa em termos de guiar a humanidade para algum sentido. Acredite ou não, eu vi que eu não vou falar aqui o nome, mas eu vi que um certo jogador de futebol tinha uma missão muito importante. Eu sei que isso tira quase que 100% da credibilidade do meu relato, mas eu o vi nas imagens. Eu vi a missão dele e vi até a data do desencarne dele, mas infelizmente eu não lembro de nada. Não lembro da data, da missão, enfim. Nunca mais tive um sonho tão especial assim. Eu queria muito entender por que eu fui até lá, pois acredito não ser a pessoa mais indicada, pois além de ter vários pecados, eu sou limitada nas emoções e espiritualidade. Enfim, reconheço como um mérito que não mereci. Olha que interessante, se mais alguém aí souber a respeito dessas coisas de Saint-Germain, parece o Aster, que ela falou ali, parece o Aster Sheran, né? O bonitão loiro. E essas coisas mais, deixa aqui nos comentários se alguém já passou por uma experiência parecida, sabe aí do que se trata, né? Muito interessante. Próximo, é porque eu lembro que eu vi no filme lá do Nosso Lar, que eles falavam através de hologramas, assim, também. Eles se comunicavam com as pessoas, tipo, agora eu vou falar aqui com vocês todos, mas era um holograma que aparecia ali, a pessoa não estava ali mesmo. Será que é uma tecnologia que logo vai chegar para nós aqui? Bom, próximo relato. Você vai abrir seu celular, você vai subir a pessoa falando com você aqui, ó. Ó, que beleza. Bom, se vê o tanto que já evoluiu de pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha celular. Ou tinha? Não tinha, né? Não tinha. 30 anos atrás começou a surgir aquelas coisas enormes lá para os outros países, se é que surgiu há 30 anos atrás, eu não sei, não lembro. Mas olha o que já temos hoje, de celular que dobra a tela, que não sei o que, você faz tudo, né? Então já evoluiu bem em 30 anos, eu acho. Então o que será que pode vir daqui a mais 30 anos, né? Bom, continuando. Próximo relato. Meu contato com seres extraterrestres e portais para outras dimensões. É uma moça que nos conta. Desde que me entendo por gente, eu tenho contato com tudo que é sobrenatural, mas eu não temo e acredito que as pessoas não devem temer também. Vou contar sobre o meu contato com extraterrestres. No dia 4 de abril de 2017, eu tive um sonho, onde via um extraterrestre e um ser que parecia um tatu entrando aqui em casa. Esse ser me disse que iria me visitar logo logo. No dia 6 de abril de 2017, eu fui dormir por volta da 00:30 e me virei para o lado da parede da beliche. Em questão de uns 10 minutos, quando me virei para o lado da porta, eu vi um ser, em pé, em frente à minha cama. Ele estava com a cabeça encostada na parede de cima do beliche, me olhando.
Não sei, mas parecia que ele não tinha percebido que eu conseguia vê-lo, e eu fiquei sem acreditar, apesar de já ter tido sonhos com naves desde pequena. Eu coçava os olhos, olhava em volta e o ser lá, parado, me olhando. Em questão de pouco tempo, ele percebeu que eu conseguia vê-lo e agachou até onde eu estava deitada. Nesse momento, ele segurou a minha mão direita e senti que a mão dele era gelada, pequena e gelatinosa. Nesse momento, me veio uma felicidade, algo que eu não sei explicar, pois vinha de dentro. Era como se eu estivesse esperando aquele ser por muito tempo e me sentia aliviada com a visita. Nisso, ele segurou minhas duas mãos e na mesma hora veio uma voz na minha cabeça dizendo: fique em paz, já estamos com você e não fique angustiada. Ele me sentou na cama e me fez deitar de novo, e eu senti um formigamento nas pernas, nas costas e no pescoço. Parecia que tinha energia passando por essas partes. Quando depois que passei por isso, ele disse para eu dormir e que logo faria um contato mais claro. E aí eu apaguei. Esse ser era marrom, tinha cerca de 1,65 m de altura. Ele não passava da madeira que fica na parte de cima do beliche. Parecia um tronco de árvore em forma humanoide e tinha algo na testa. Sua cabeça não era grande. Depois de algum tempo, fui pesquisar para ver se achava algo parecido e achei. Tem um relato de um homem que encontrou um extraterrestre na mata e o ser atirou em seu cachorro. Ele partiu para cima do ET e aquele ser que eu vi era idêntico ao que ele filmou. Que ele filmou? Que ele relatou. Só não usava roupas. Eu nunca tinha visto aquele vídeo antes de ver o ser. Peraí. Um relato de um homem que filmou? Mas era um relato ou um vídeo de um homem que filmou? Enfim, eu nunca tinha visto aquele vídeo antes de ver o ser. Então, gente, é real. Então não foi um relato, acho que foi um vídeo. Não sei se foi aqui no canal, eu não lembro, eu não sei que vídeo é esse. Como seria possível ver um ser igual ao que ele viu se fosse mentira? Passados mais ou menos uns 4 dias do ocorrido, eu comecei a ver coisas que antes não via. Comecei a ver bolas de luz nas paredes, nas janelas, como se estivessem do lado de fora, refletindo dentro de casa as luzes do céu. Foi então que filmei uma luz super nítida, que tinha uma espécie de plataforma embaixo. Passei a ter sonhos proféticos e que passavam mensagens. Olha, parece loucura, mas eles falam comigo direto por telepatia ou mostrando sinais. Eu tenho provas das coisas que eu escrevi antes delas acontecerem. Eu não quero que todo mundo acredite no que eu estou dizendo, mas é muito interessante questionar. A primeira vez que escrevi, o ser me disse vir de Arcturus. Pesquisei e lá vivem seres arturianos. E eles me falaram que o ser que me visitou não era arturiano, mas sim um enviado deles. Também disseram que esses seres negativos, como os homens, estão armando uma série de desastres geológicos. Disseram que esses seres querem afetar o núcleo da Terra com armas nucleares e armas químicas. Me falaram também sobre as destruições nas florestas, inclusive as brasileiras, e que o mar ficaria escuro e sem vida, com muitos animais morrendo. Essa é a cena que esses seres negativos querem nos mostrar. Disseram que eles comemoram quando a natureza queima. Sempre ocorreram queimadas, mas essa que eles me falaram foi criminosa, assim como o óleo jogado no mar. E está fora do nosso conhecimento, muito além de política e com um único propósito: fazer as pessoas sofrerem, ficarem grudadas na frente da TV e de sites de notícias, lamentando e acabam abaixando a energia. Com essa baixa de energia, eles ganham. Tenho tudo anotado com as datas, o que prova que realmente isso aconteceu. Mas há um lado bom. Então, peraí, deixa eu entender. Então, eles ficam
jogando notícia ruim pra gente ficar alarmado e abismado e assim, e com isso a gente baixa a nossa energia. E aí eles conseguem atacar. Então eles querem gerar o medo, é isso? E pra gente baixar a energia, eles conseguem trabalhar melhor. Mas há um lado bom. Não podemos nos abalar e nem deixar que esses seres negativos interfiram no nosso processo de evolução. Observação. Nunca tive interesse em saber desses seres antes. Eu nunca vi filmes relacionados ao assunto e até hoje eu não vejo. Bom, fica aí pra gente pensar também, né? E não já ir taxando tudo de mentira, né? Não sei. Não passei por isso, não fui eu, mas não vou duvidar aqui. Interessante. É porque eu já vi várias pessoas também falando tudo nesse sentido que ela tá falando aqui, sabe? Bom, próximo relato. Possível contato alien na infância. É uma moça que nos conta. Eu sou terapeuta holística e desde muito nova estudo a espiritualidade e o sobrenatural. Tudo começou, não lembro bem exatamente com que idade, mas era antes dos 7 anos. Com muita frequência, eu acho que devia ser uma vez por mês, eu recebia um comando telepático, uma ordem, em que naquela noite eu seria visitada. Então precisava dormir do lado contrário da cama, ou seja, dormir de ponta cabeça na cama, sabe? Inverter. Eu sabia que naquela noite eu seria visitada por algo ou por alguém, que eu não sabia muito bem o que era, mas eu obedecia e eu não tinha medo. Era como se fosse algo muito natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O interessante é que esses comandos não aconteciam em forma de palavras, mas de uma forma que, mesmo que não tivesse palavras, eu entendia o que era para fazer. Na época eu não sabia o que eles eram, por conta da inocência da infância, mas eu não achava que o que acontecia comigo não era normal. Quando isso acontecia, eu não dormia, eu ficava esperando os fenômenos. Era mais ou menos assim. Eu ficava acordada até a madrugada, então eles chegavam com uma luz muito forte no meu rosto. Eu entrava no estado de paralisia do corpo. Não era paralisia do sono, era uma paralisia do corpo. E recebia mensagens telepáticas de que eu não poderia abrir os meus olhos para vê-los. Eles eram amigáveis. E nisso eu sentia presenças à minha volta, parecido com o relato da outra moça, lembra? Presenças que tocavam minhas costas, falavam algumas coisas para mim. Lembro inclusive da voz, que era uma voz metálica e em outra língua, mas eu entendia tudo, nem sei como. Depois eles iam embora. No dia seguinte eu acordava do lado normal da cama, como se eu tivesse voltado a dormir do lado certo durante a noite, porém eu não me lembrava de ter virado na cama. Eu achava graça que eu cismava de dormir do lado contrário e acordava do lado certo. Eu sempre falava com a minha mãe que tinha sido visitada à noite e minha mãe falava que era o meu anjo da guarda me protegendo. Eu não tinha medo, era como se já soubesse de tudo. E o que era mais engraçado é que eles nunca deixavam eu abrir os olhos para vê-los. Hoje penso que deve ser por causa da aparência, que poderia talvez me assustar na infância. Isso acontecia com muita frequência e era bem natural para mim. Outro fato interessante é que era constante eu escutar zumbido nos ouvidos, que hoje não escuto mais. Eu tenho lembranças de acordar no meio da noite e ter uma luz forte nos meus olhos, com a minha boca aberta de forma que eu não conseguia sequer mexê-la. Tenho também lembranças de andar sendo guiada e de olhos sempre fechados. Não de forma obrigatória, sabe? Ninguém me obrigava a isso, mas eu era orientada por aqueles seres que me acompanhavam. Meu pai já teve contato de 4º grau com seres amigáveis também. Então eu sempre cresci ouvindo falar de extraterrestres de forma muito natural. Em 2014, eu tinha 19 anos e comecei a lembrar do que havia me ocorrido. Na época, eu suspeitava de uma abdução,
porém eu não tinha certeza e cheguei a achar que fosse uma falsa memória ou algo assim. Comecei a pesquisar na internet sintomas de abdução, mas não conseguia confirmar. Foi quando em uma manhã de sábado eu estava naquele estado de preguiça, acordada, deitada na cama de casal da minha mãe, quando comecei a escutar um zumbido, aqueles da infância. E logo depois veio uma voz, como se tivessem ligado um rádio no ambiente. Isso me surpreendeu, porque não era uma vozinha boba na cabeça, era muito alto e era aquela mesma voz metálica, falando comigo em outra língua, durante uns 30 segundos. Eu escutei de uma forma muito alta e clara, e embora não tenha entendido uma só palavra, eu sabia que eles haviam percebido a minha dúvida e a minha angústia e quiseram me confirmar. Foi a única vez que isso aconteceu comigo. Anos depois, descobri que extraterrestres têm uma tecnologia de comunicação com seus contatos, que é de xerocar a ressonância do cérebro, entre aspas, e depois enviar ondas, de forma que somente o contatado consiga escutar o que eles estão falando. Algumas pessoas escutam de forma frequente e já traduzido, mas eu escutei na língua deles. Eu fui saber dessa tecnologia em 2018, em um canal de ufologia, e isso aconteceu comigo em 2014. Eu não tinha a menor possibilidade de inventar aquilo, até porque a voz era metálica, e eu li que a voz metálica é devido à interferência do espaço-tempo, e era bem alta. Nunca mais aconteceu comigo, e agradeço, pois atualmente eu tenho muito medo. Espero que fique assim para sempre. Olha só, quando era criança, de boa. Agora, meu Deus, será que tem alguma relação? Será que o seu pai já foi contatado? Será que você é resultado, você é resultado de alguma coisa que eles já fizeram com o seu pai, né, e continuaram ali com você? Então eles têm que acompanhar você de perto, porque já é um produto do que eles já começaram a fazer com teu pai e não sei o quê. Não sei. Ah, interessante, né? Você aí tem alguma história desse tipo? Manda pra gente. Próximo e último relato desta coletânea temática, só relatos ufológicos. Contatos de primeiro e segundo grau e avistamento de OVNI. É uma moça que nos conta. Vou contar aqui 3 episódios nesse relato. O primeiro aconteceu com a minha amiga de infância. Os nomes todos trocados. Com a minha amiga de infância, Virgínia, quando ela tinha 13 anos, em 2003. Vou contar em primeira pessoa, tá? Então agora é a Virgínia contando. Eu estava indo visitar minha avó no interior do Rio de Janeiro. Ela morava numa fazenda muito linda. A fazenda da minha avó tinha um barranco que descia assim bem íngreme. E logo abaixo um córrego que passava aos fundos. À noite, por volta de 10 horas da noite, eu fui ao banheiro antes de me deitar e vi uma luz muito clara e brilhante. Pelo reflexo do espelho, eu vi essa luz. Curiosa como sou, fui investigar. A luz era enorme, tal qual o objeto voador que estava nela. E aquilo iluminava todo o barranco. Eu fiquei assustada. Aquilo se escondeu atrás das várias árvores que havia ali. E ficou por horas parado. Aquilo me assustava e ao mesmo tempo me hipnotizava com tamanho brilho. Havia luzes brancas, vermelhas, amarelas e azuis em toda a sua volta. Quando minha avó me chamou, eu olhei para trás e quando tornei a ver, já não tinha mais nada ali. Minha avó me perguntou por que eu fiquei ali, próximo àquele barranco. E aí falou dos riscos que eu corria ficando ali e tal, caso me desequilibrasse e caísse, né? E eu perguntei à minha avó se ela tinha visto algo estranho, como uma luz muito forte. Ela disse que naquela noite não, pois estava muito cansada, mas que aquilo acontecia ali de vez em quando. Nunca mais vi nada parecido. O segundo relato agora é sobre a minha prima, quer dizer, sobre a prima da minha cunhada, a Amélia, que mora no interior de Minas Gerais. E o fato ocorreu em 2015.
Amélia estava em casa por volta das 11 horas da manhã, não, da noite. Amélia estava em casa por volta das 11 horas da noite e não conseguia dormir. Ela sempre teve um sono muito pesado e era rápida para pegar no sono, mas naquela noite em específico, algo não a deixava dormir. Foi então que Amélia se levantou da cama e foi para o quintal respirar um ar puro. Foi aí que ela olhou para o céu e viu uma luz tão forte que a cegou instantaneamente. Amélia não se lembra de mais nada a partir desse momento. Ela lembra apenas de acordar, ainda de madrugada, no quintal da casa, com um gosto muito forte de ferro na boca e uma dor muito forte no pulso. Na manhã seguinte, apareceram 3 pontos em seu pulso em formato de triângulo. Esses pontinhos coçavam muito. Ela fez exames para descobrir se tinha sido picada por algum inseto ou algum animal peçonhento e nada. Fez exames para saber seu estado de saúde devido a esse gosto de ferro persistente no paladar. Também não deu nada. Amélia, já desesperada, foi em um terapeuta ocupacional, primo dela, especialista em regressão, muito qualificado no ramo. Ele fez uma regressão nela e nessa regressão foi descoberto que ela foi abduzida e que o gosto de ferro e a marca no pulso eram porque extraíram material genético dela, como sangue e saliva. Até onde ela fica perturbada com isso? Não, até onde não. Até hoje ela fica perturbada com isso e frequenta psicólogo e terapeuta para ajudá-la. Para encerrar, isso aconteceu agora comigo em 2017, se não me engano. Sonhei com a Lua muito próximo à Terra, de uma forma que as crateras dela eram extremamente visíveis. E eu acordei em pânico. Bom, o dia se passou e fiquei com aquele sonho o dia inteiro na cabeça. À noite, eu estava colocando ração para minha doguinha e uma luz no céu me chamou a atenção. A olho nu parecia muito com uma estrela, mas o movimento que ela fazia não era de uma estrela. Ela expandia e diminuía, ia para a direita e ia para a esquerda, para cima e para baixo. E fazia esse movimento de forma sequencial. Chamei meu marido para ver. Eu pensei que eu estava ficando louca, mas ele também viu. De repente, aquela luz aumentou demais e do nada sumiu. Infelizmente, não temos fotos nem vídeos de nenhum desses relatos para provar, o nosso testemunho, mas afirmo que todos são verídicos. O meu, em específico, ainda fico meio cética, pois eu não sei de fato se era um OVNI, Era um OVNI, um objeto voador não identificado, Não sei se era um disco voador ou alguma estrela que explodiu. O que vocês acham? Ah, mas eu não sei se é possível ver assim, a estrela explodindo lá e ela sumir no momento. Porque, na verdade, o que a gente tá vendo, se for uma estrela, ela cintila. E aí a gente tá vendo, às vezes, que ela nem tá mais lá e a gente tá vendo a luz dela, mas não sei se é possível ver isso. Quem souber aí me fala se é possível ou não. Mas é estranho o movimento, Porque elas não se movimentam, não vão pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo, Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma história nesse sentido, manda um relato pra gente, ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!